E agora, com você, diretamente do Templo de Salomão, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, eu queria que você entendesse uma coisa. Porque se você compreender o que eu vou dizer, você vai saber como vai se ver livre dessa situação crítica que você está vivendo neste momento. Presta bastante atenção. Tudo que existe neste mundo começou com a palavra. A palavra trouxe à existência tudo que você vê, tudo que você toca, tudo que existe nos céus e na terra. E da mesma forma como os céus e a terra foram feitos mediante a palavra de Deus, também a vida do ser humano pode ser construída através da palavra. Eu disse pode, sabe por quê? Porque depende de quem ouve a palavra. Se a pessoa ouve a palavra de Deus e dá de ombros ou despreza, então não vai acontecer nada. Mas se a pessoa crê na palavra, a palavra de Deus, então ela vem alcançar uma vida nova. Porque você entende que quando Deus criou os céus e a terra, tudo era perfeito, tanto a terra quanto os céus. Mas no versículo 2 de Gênesis 1, diz que a terra, porém, estava sem forma e vazia. Por quê? Porque quando Deus criou a terra perfeita, então aconteceu entre o primeiro versículo e o segundo versículo um cataclismo, um caos aqui na terra. Então acredita-se, crê-se, que o principal anjo celestial foi expulso do céu e ele veio para a terra. Então ele fez da terra um inferno. Fez a terra que era perfeita, a terra que era perfeita, tinha sido feita de forma perfeita, tornou-se sem forma e vazia, como diz o texto sagrado. Porém, mesmo sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, pairava sobre tudo. Ora, quando você nasceu, minha amiga, meu amigo ouvinte, quando nós nascemos perfeitos, no sentido assim, o nosso corpo era são, não havia doença, enfermidade, não, tudo era perfeitinho, é ou não é? Então, com o tempo, conforme nós fomos crescendo, desenvolvendo, então nós começamos a enfrentar problemas, dificuldades, etc, etc. O que aconteceu? Aconteceu que a nossa perfeição transformou-se em imperfeita, transformou-se numa vida insólida, uma vida ruim, perversa, porque o meio que nós crescemos era um meio mau. Então, nós começamos a sofrer. Porém, assim como a terra que foi destruída, tornou-se um caos, sem forma e vazia, também o Espírito de Deus que estava sobre a terra, que pairava sobre a terra sem forma e vazia, quando emitiu, quando falou, quando pronunciou a sua palavra, veio à existência todas as coisas novas e uma nova terra se fez. Assim também é com você, comigo, com todos nós. Então nós, por causa do meio em que vivemos, ficamos corruptos, fomos destruídos. Mas o Espírito de Deus se manteve sobre nós, sobre a nossa cabeça.
falando para nós também. E à medida que nós ouvimos a sua palavra e damos atenção, aí o que aconteceu? Uma transformação. Foi isso que aconteceu comigo. Foi isso que aconteceu comigo, exatamente o que aconteceu comigo. E é o que aconteceu com esses testemunhos que você vai ouvir agora, por exemplo, de família reconstruída. Vamos ouvir esse testemunho e você vai verificar que essa criatura não foi sorteada, não ganhou o prêmio, não. Ela ouviu a voz de Deus, colocou-a em prática e a sua vida se transformou numa nova vida. Vamos ouvir. Eu já fui casado antes, também não deu certo, separei. Ela foi casada também, separou, não deu certo. Fomos morar juntos, né? E, inclusive, nesse período, vivemos sempre muito bem. Eu entendo muito bem ela, a relação com os filhos dela, ela com a minha filha também, que eu tenho uma filha. Cheguei de viagem e fui, do nada, mexer no celular dela. E onde eu encontrei ela com umas conversas com uma pessoa do trabalho dela, né, no WhatsApp. Aquilo foi o meu fim, né? Caiu o teto, desmoronou a minha vida. E, inclusive, quando eu peguei aquilo ali, acabou. Para mim, desabou o teto. Foi uma briga muito feia mesmo. E ligava para ela, onde você está? Fui no emprego dela, mandava fotos para ela, ameaçando e jurando ela de morte. Fotos, né? De quê? Fotos de casais que eu pegava na internet, casais assassinados, e enviava para ela. Que isso? De verdade. Tipo dizendo, eu vou fazer isso com você. Olha o que vai acontecer com você, através de tudo que eu descobri. Uns e-mails eu ligava. Oi, não, que eu estava indo eu estava no templo. Eu falei, que templo? No templo. Eu falei, então tá bom. Quinta-feira eu vou nesse templo aí, eu vou lá para te procurar lá. Quero saber se você está lá mesmo. No dia que ele chegou aqui, que ele falou assim, onde você está? Estou no templo. Realmente, ele chegou para me matar aqui dentro, se ele não pegasse eu aqui. Ele ia me matar aqui dentro. Aí foi onde ela falou, não, vamos participar, sentei lá no fundo. Aí eu falei, é isso que eu preciso para mim. Naquele exato momento, eu já vi a transformação nele. Já tinha visto, porque parecia um bicho quando ele chegou. Quem via ele parecia um bicho imenso nele. Então, foi muitas coisas. Errei, claro, me arrependi do que eu fiz, que nem eu falei. Rede social é para quem sabe usar, e não para quem não sabe usar. E eu perguntei para ela, você quer voltar comigo? Vamos reconstruir, vamos começar do zero? Falou, vamos. Falei, então, você está decidida a isso? Só que eu não vou tolerar mais nada. Não, tudo bem. Perdoei, porque abri mão, porque para perdoar, nós temos que se auto-perdoar, porque nós também somos falhos, né? Então, eu me auto-perdoei primeiro, abri perdão para ela. Então, hoje já houve a transformação, a mudança. Noivamos agora no final do mês e estamos seguindo para um casamento. Você verifica, minha amiga, meu amigo, que ele veio aqui no templo de Salomão para matar a sua mulher. Mas ele ouviu o quê? Ele ouviu a palavra de Deus. E a palavra de Deus tem espírito. Você sabia disso? A palavra de Deus tem espírito. A palavra de Deus é espírito e vida. Então, quando a pessoa está destruída, como a terra estava destruída, e ouviu a voz de Deus, ouviu a palavra de Deus e veio se tornar uma nova terra, assim também são as pessoas, os seres humanos. Ora, se a natureza ouve a voz de Deus e responde e corresponde, assim também, muito mais o homem, o ser humano. À medida que a palavra de Deus é pronunciada, as coisas que estão mal se tornam boas. É verdade. As coisas que não existem tornam ou vêm à existência. Agora, um fato é real. Quem despreza a palavra de Deus, despreza o próprio Deus. Quem resiste à palavra de Deus, resiste ao próprio Deus. Quem desdenha a palavra de Deus, desdenha o próprio Deus. Quem desobedece a palavra de Deus,
desobedece ao próprio Deus. Quem ignora a palavra de Deus também ignora o próprio Deus. Você quer ver uma coisa? E isso é interessante. Preste atenção no que eu vou dizer. Isso é um exemplo clássico, viu, Renato? Um exemplo magnífico para as pessoas entenderem legal o sentido da palavra, o poder da palavra. O poder da palavra de Deus e o poder da palavra do ser humano. Você sabe, você se lembra, eu me lembro porque nós nos casamos um dia. Mas eu me lembro perfeitamente quando eu achei a Esther, o que aconteceu? Eu só pensava no casamento. Eu só pensava em casar com ela. Então, eu comecei a trabalhar dobrado para construir a minha casa, quer dizer, para construir o meu lar. A primeira coisa que eu providenciei para que nós pudéssemos projetar o nosso futuro, o nosso casamento, foi a aliança. Aliança. O que é aliança? Aliança é o símbolo de compromisso. Aliança é o símbolo de juramento. E onde que eu iria colocar essa aliança no dedo dela e ela no meu dedo? No altar. No altar nós iríamos fazer o nosso juramento, os nossos juramentos, juramento de fidelidade, juramento de amor e coisa e tal. Mas no altar a gente ia formalizar o nosso casamento perante Deus. Quer dizer, a aliança simbolizava o nosso casamento. E no altar simboliza, o local chamado altar, simboliza o lugar do casamento com Deus. Então, nós dois havíamos concordado em formalizar o nosso casamento aonde? No altar. E é isso que acontece com todos os casais. Todo mundo se casa no altar. Todo mundo quer casar no altar. Ora, a gente sabe que os noivos, os namorados, as pessoas que querem se casar, sonham em subir no altar. Sonham. As moças sonham desesperadamente por um dia subirem no altar e entregarem suas vidas aos seus respectivos noivos. É a coisa que as moças mais sonham. Essa é a realidade. E aí o que acontece? Elas sonham com esse dia, com esse momento, com aquela cerimônia. Porém, elas se esquecem. Elas têm o sonho fixado do casamento, mas se esquecem de acharem a pessoa certa com quem vão formalizar, com quem vão celebrar o casamento. Então, elas esquecem do juramento, elas se esquecem do que o rapaz tem para lhes oferecer e vice-versa. Elas se esquecem do compromisso que cada um tem com Deus. Elas só pensam naquilo, quer dizer, subir no altar vestida de noiva. Então, elas pensam no vestido de casamento, elas pensam nos convidados, elas pensam na festa, elas pensam no bolo, no vestido de casamento. A cabeça dela está fissurada naquele momento em que vão subir no altar, que vai subir no altar e vai ser recebida pelo noivo. Elas não estão pensando, ou eles não pensam normalmente, na palavra que vai ser dita ali, que vai ser jurada ali. Não, nada disso. Está pensando na aliança, está pensando nos padrinhos, está pensando na nova casa, na nova vida, está pensando em tudo que diz respeito ao visual, mas não ao que está representando tudo aquilo, que é
uma formalização, que é uma aliança, um casamento com Deus, que aquilo tudo é um símbolo do casamento com Deus. Elas se preparam com intensidade para um dia, aliás, nem um dia, 1 hora de cerimônia, 2 horas de festa, talvez, e se esquecem de se preparar para a vida toda. E o que vai sustentar a vida toda não são os apetrechos da cerimônia de casamento, mas sim a palavra sobre a qual os dois decidiram se casar e se comprometeram um com o outro. Se essa palavra não teve valor algum, não houve empenho, por exemplo, não houve uma avaliação, ela não avaliou o passado, se ele é de palavra, ele não avaliou se ela é de palavra. Então eles vão na emoção pensando, não, o nosso amor vai sustentar, a gente se ama, vai dar tudo certo. E em casando por amor, tem muita gente aí divorciada hoje, porque não conseguiram manter a palavra. Pois é, amor sem empenho e exercício e sacrifício da palavra empenhada não é amor, não existe amor. Esse negócio de dizer eu te amo e beijinho, beijinho, para lá e para cá, isso não funciona. Se funcionasse, não havia divórcio. Então, minha amiga, meu amigo, o que está em questão no relacionamento, no casamento, na manutenção do casamento, é a palavra. A palavra empenhada de um para com o outro. Porque é isso que sustenta o meu casamento. A palavra. Eu não aceitaria jamais, em tempo algum, que a Esther falasse uma mentira para mim. Uma pequenina mentira. E nem muito menos ela aceitaria que eu mentisse para ela. De forma nenhuma. Por quê? Porque a nossa confiança está na palavra que nós empenhamos um para com o outro. A palavra de verdade. Olha, quando eu falo isso para ela, é assim, então ela já crê que é aquilo mesmo, porque eu falei, e eu não vou falar mentira, de forma nenhuma. Da mesma forma, se ela fala alguma coisa para mim e eu acredito, eu não aceito outra coisa. Às vezes eu ficava até chateado com ela, às vezes até me aborrecia. Por quê? Porque ela ligava para mim e falava, Edi, o que você vai querer para o jantar? Eu falei, olha, Esther, o que você tem aí? Ah, eu tenho isso, tenho aquilo. Olha, faz isso para mim. Ah, tá bom. Então, eu ia fissurado para casa pensando naquela comida que ela tinha me prometido. Quando eu chegava em casa, ela falava, não deu para fazer porque não estava muito boa, não sei o que e tal. Deu uma desculpa e fez outra coisa. Malandro. Isso arrasava comigo. Uma bobagem, né? Mas é uma boa. Eu acho que você também deve ter tido essa experiência. Pô, você estava esperando, você estava já com água na boca, né? Esperando comer aquilo que... E chega na hora, não era aquilo. Eu ficava para morrer. Mas eu ficava muito chateado, eu ficava irritado. Uma bobagem. Mas é a palavra, rapaz. A palavra que foi dada, a gente conta com aquela palavra. A gente tem certeza que aquela palavra foi verdadeira. A palavra de uma pessoa confiável é como se fosse realidade. Eu posso contar que eu vou chegar lá e vai estar feito, né? Pois é. É assim que Deus trabalha. A palavra dele não pode voltar vazia. Ele trabalha com a palavra. Ele empenhou a sua palavra. Por isso Jesus é chamado de a palavra encarnada, a palavra viva encarnada. Ele foi a palavra de Deus encarnada nesse mundo. E a palavra de Deus é espírito e vida. Você que me ouve nesse momento, você tem que atentar para o seu relacionamento, o seu namoro, o noivado, os compromissos que o seu namorado ou a sua namorada se empenham para com você enquanto vocês são noivos ou namorados. Porque se eles começam a falhar enquanto são namorados ou noivos, Renato, com certeza vai falhar. Eles vão falhar quando casarem. Estão mostrando fraqueza de caráter, estão mostrando que são volúveis, que mudam de pensamento, enfim, é uma incerteza muito grande. Você não quer construir uma vida sobre areia.
E muitas pessoas, no afã de querer se casar, na emoção do amor, dos sentimentos, estão entregando suas vidas nas mãos de outras pessoas que não são capazes de sustentar nem a própria vida, que dirá a vida de uma outra pessoa. E isso você analisa na palavra, na seriedade que a pessoa dá à própria palavra, porque uma pessoa séria, ela leva a sério a palavra dela. Pois é, então você verifica, eu falo por mim, eu não aceito mentira, eu odeio mentira. O meu pai não era convertido naquela altura e ele já dizia: meu filho, eu perdoo um ladrão, não perdoo um mentiroso. Ele odiava a mentira, odiava. Aliás, a mentira, o diabo é o pai da mentira. E a mentira é a raiz de todas as desgraças que tem por aí. Um casamento é desfeito por causa de mentiras, de enganos. Então, Deus trabalha com a palavra da verdade. Jesus chegou ao ponto, a palavra é tão importante, tão santa, tão sagrada para ele, que ele chegou e disse: eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Então, quando a gente crê em Jesus, a gente se entrega, a gente se lança, a gente acredita e começa a praticar a sua palavra. A pessoa que diz que crê em Jesus, mas não pratica a sua palavra, é mentirosa. É mentirosa porque quando a pessoa crê em Jesus, ela se lança de corpo, alma e espírito e pratica, obedece a sua palavra, porque a palavra dele é o próprio Deus, é o próprio Jesus. Quando eu obedeço a palavra de Deus, eu estou obedecendo ao próprio Deus. E se eu desobedeço a palavra de Deus, eu estou desobedecendo o próprio Deus. Se eu rejeito, se eu me rebelo contra a palavra de Deus, eu estou me rebelando contra o próprio Deus, que foi o que fez o diabo. Ora, se eu me envolvo com a mentira, com o engano, então eu estou me envolvendo com o próprio Satanás, que é o próprio pai da mentira, do engano. Nós temos ensinado, bispo, na terapia do amor, que onde há mentira, não pode haver relacionamento. E tem um versículo aqui em Salmos, Salmo 101, versículo 7, que Davi disse exatamente isso. Ele falou assim: não há de ficar em minha casa o que usa de engano. O que profere mentiras não permanecerá ante os meus olhos. Quer dizer, Davi também não queria nem ver um mentiroso diante dos olhos dele. Você vê que nem coisa. Pintado de ouro. Nem pintado. Quer dizer, você vê o caráter de Davi. Esse é o tipo de caráter que Deus se revela, ou entrega a sua palavra, ou revela a sua palavra. Quando Jesus falou assim: ó Pai, graças te dou porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Quer dizer, a palavra de Deus é revelada aos pequeninos, que são aquelas pessoas humildes que aceitam, acatam, se entregam, obedecem a sua palavra. Quando a pessoa desobedece a palavra de Deus, pode-se dizer crente, pode-se dizer pastor, pode-se dizer pastora, pode-se dizer missionária, bispo, seja lá o que for. Se ela desobedece, ela é do diabo, porque ela está obedecendo a voz do diabo, a voz da mentira. Porque a palavra de Deus é verdadeira. Jesus chegou ao ponto de dizer: eu sou a verdade. Então, você que me ouve, amiga e amigo, ponha isso como fundamento da sua vida, porque foi isso que eu fiz. Esse é o segredo meu. Eu coloquei a minha vida sobre esse fundamento. O fundamento da verdade, a palavra de Deus, porque eu quero a verdade, eu gosto da verdade, eu amo a verdade, eu odeio a mentira. Olha, Renato, eu quando comecei a namorar a Esther, eu lembro que eu... Pergunte a Esther, ela vai dizer para você, vai recordar. Eu ligava para ela e falava: olha, nós vamos nos encontrar 4 horas em tal lugar, 4 horas da tarde. Agora, por favor, Esther, se você chegar depois das 4, esquece que eu não vou estar lá.
Você tem que estar lá até 4 horas, porque antes das 4 eu estarei lá. Eu nunca cheguei atrasado, eu sempre cheguei adiantado. Então você, por favor, não me faça esperar. No dia do casamento foi a mesma coisa. Esté, por favor, não me chegue atrasado no casamento. Eu sei que é costume, que é it, que é chique a noiva chegar atrasada no casamento para criar aquele clima de expectativa, mas comigo não tem isso não. Você tem que chegar na hora. Você tem que chegar na hora, porque senão você vai ficar sozinha lá no altar. Ah, foi isso que eu... Pergunte a ela. Eu vou trazer a Esther aqui para falar isso. Quer dizer, não havia dúvida sobre o que o senhor achava da palavra. Não havia dúvida de jeito nenhum. Por quê? Porque a verdade, Renato, você sabe que lá nos Estados Unidos, você eu sei que todo mundo mente, mas quando uma mentira é oficializada, quando uma pessoa oficializa a sua mentira, ela vai para a cadeia. Lá nos Estados Unidos é assim. Se você mentir, você está condenado, não tem jeito. Por quê? Porque uma sociedade não pode ser constituída sobre a base da mentira, do engano. A mesma coisa, porque não há justiça com a mentira. Como pode haver justiça? Deus é justiça. Então como é que a justiça pode prevalecer se a mentira está sobre todas as coisas, ou é a base daquela sociedade? A mesma coisa, um casamento não pode sobreviver na base da mentira. O sujeito que quer construir ou reconstruir o seu lar, a mulher que quer reconstruir o seu lar, a sua casa, ela tem que fundamentar a sua vida sobre a verdade, e então exigir do seu marido ou do seu esposo, do seu futuro esposo, a verdade. Do contrário, não vai ter casamento. E o senhor sabe, bispo, nós trabalhamos com a vida amorosa e sabemos que o que mais existe na vida amorosa é mentira, ou seja, mitos que as pessoas acreditam como se fossem verdade. Por exemplo, muitas pessoas dizem por aí: homem é tudo igual, só muda de endereço. Mulher é tudo igual. Ou então, todos os homens bons já estão casados, não tem ninguém disponível para casamento, ninguém sério querendo casamento. As pessoas elas vão acreditando em certos mitos e mentiras sobre o relacionamento e vão tomando, o pior é que vão tomando decisões em cima desses mitos. Quantas pessoas hoje não querem mais casar porque elas pensam assim: não, casamento é uma coisa que não funciona, não deu certo, já casei uma vez, já casei 2 vezes e não é pra mim, porque eu acho que casamento é uma coisa ultrapassada. Agora, se eu for ficar com alguém, vai ser enquanto durar. Ela começa a acreditar e formular certas mentiras, abraçar as mentiras que a mídia, Hollywood dissemina por aí, e toma decisões em cima dessas mentiras. Agora, como pode uma vida dar certo quando ela é baseada em cima de uma mentira, de uma falsidade? Porque basta você não precisa pensar muito para você entender que nem todo homem é igual, nem toda mulher é igual, que casamento não é o problema são as pessoas que fazem o casamento errado. Então, basta você analisar e testar as mentiras para você ver: isso aqui isso aqui não confere. E então buscar a verdade, que é o que a gente revela na terapia do amor para as pessoas. E por isso as vidas vão começando a transformar. Então, você, minha amiga, meu amigo ouvinte, você está ouvindo essas palavras que vêm da boca de Deus. Muitas pessoas me perguntam: bispo, qual é o segredo do seu trabalho, do sucesso e tal? O segredo é o Espírito Santo. E o Espírito Santo o que é? É o Espírito da verdade. Então, o segredo é a verdade, o Espírito da verdade. Nós abraçamos o Espírito da verdade e vivemos sobre esta palavra verdadeira. Então, todo o trabalho que nós construímos está fundamentado sobre a verdade. Tanto é que na Igreja Universal do Reino de Deus, o pastor que não vive um casamento de acordo com a verdade, então esse pastor é excluído. Ele não pode ficar na igreja. Como é que o pastor sem moral pode
pregar a moral da verdade para o povo. Não tem como. Então, minha amiga, meu amigo, tudo começa com a palavra, mas a palavra da verdade. Nós falamos no início que todas as coisas começaram ou foram criadas por meio da palavra, mas a palavra verdadeira. Nós tivemos o testemunho de um rapaz que veio aqui no templo para matar a sua mulher por causa de mentira, por causa de engano e etc, etc, traições que ele achava. E quando ele veio aqui e ouviu a palavra verdadeira, então imediatamente ele foi liberto. É o que Jesus fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você vê que o poder da verdade é tão grande, tão grande, tão grande, é tão imenso, é como o próprio Deus, que é capaz de libertar qualquer pessoa oprimida. Não importa o que ela fez ou deixou de fazer, ela é liberta pela palavra da verdade. Ele também disse algo forte, ele disse: quem pratica a verdade aproxima-se da luz. Quer dizer, você que está numa confusão aí de não saber o que fazer, eu não sei se eu fico nesse casamento, se eu saio, eu não sei se essa pessoa que eu caso, se eu descaso, se eu desisto desse relacionamento, eu não sei se eu vou encontrar alguém para casar comigo. Você que está numa nuvem aí de confusão, olha só, quem pratica a verdade aproxima-se da luz. Quando você se torna esta pessoa da verdade, sedenta da verdade, a luz começa a dissipar essas trevas. E você começa a saber o que decidir. Ah, é isso que eu vou fazer, é aquilo que eu vou fazer, não, isso eu não quero. Então você passa a ser uma pessoa definida, uma pessoa que sabe o que quer e que não aceita mais cafajestagem no relacionamento, não tolera mais abuso no relacionamento. Você se torna uma pessoa forte. E você sabe, aquilo que você acha que merece é aquilo que você vai ter. Porque se você acha que merece maus tratos, merece o que você está passando, é isso que você vai ter. Mas quando você diz, não, eu mereço melhor, então você começa a buscar e receber melhor. Agora, é importante frisar o seguinte: você, minha amiga, por exemplo, você é aquela criatura que foi trocada por outra mais nova. O seu marido deixou você e trocou por uma coisinha mais nova, mais lisinha. Aí o que você fez? Você ficou com mágoa. Você, puxa vida, meu mundo caiu. Eu fui traída. Aí você vem no templo em busca de que o seu marido volte para sua casa. Você vem aqui pedir: ó Deus, eu quero o meu marido de volta, eu quero o meu marido de volta, eu não aceito ter perdido o meu marido e tal. Esse é o caminho do erro. Peraí, bispo, o senhor está falando que é errado eu ir no templo ou na igreja pedir a Deus para o meu marido vir para casa de volta? Eu vejo que você está no caminho errado. Você é como se colocasse o carro na frente dos bois. Primeiro você tem que abraçar a verdade. Primeiro você tem que se consertar. Como é que você quer que uma pessoa volte para você, ou o seu marido, ou a sua esposa, se você é a mesma criatura? Ora, se ele voltar, vai encontrar o quê? Vai encontrar a mesma criatura, é óbvio que vai acontecer dele sair novamente, ou dela sair novamente de casa. Então, primeiro você tem que se envolver com a verdade, vestir-se da verdade, abraçar a verdade, se entregar à verdade, viver a verdade. Primeiro você tem que tratar de você, primeiro você tem que se curar a sua alma, e depois você vai buscar para ele ou para ela. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo,
Ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. Com a palavra, Deus criou todas as coisas. E Ele continua trabalhando com a mesma palavra. Ele não mudou a maneira de ser. Então, por causa da palavra, as pessoas alcançam o impossível. Olha só o caso esse testemunho agora. Por favor, preste atenção no que aconteceu na vida dessas pessoas por conta da palavra de Deus. Eu tive 3 relacionamentos. Até então, eu não tinha detectado que eu tinha um problema na minha vida sentimental. O terceiro, ele durou 7 anos. Onde eu fui noivo, eu tinha 80% do apartamento pago, faltava 20%. Eu tinha um bom salário, um bom emprego, eu ganhava bem. E eu fiquei noivo com essa moça durante 7 anos. E ela não suportou ficar do meu lado. Foi quando ela chorou, ela veio e explicou para mim. Eu fiquei grávida, eu traí você e fiquei grávida. Então ali que acabou, a minha vida ali acabou. E eu fiquei sem chão, isso me entristeceu muito. Eu entrei numa depressão tão profunda que eu não trabalhava mais, eu não tomava mais banho, não me alimentava, cheguei a ficar com uns 50 quilos e perdi o apartamento. Eu perdi a autoestima, eu perdi a vontade de viver, eu perdi bens, eu fiquei durante 3 anos andarilho de rua, Renato. Eu não tinha força para levantar um garfo, eu não conversava com as pessoas e foi um momento muito difícil. E na minha cabeça, a solução que eu queria dar era o suicídio, aonde eu tentei me enforcar com corda. Eu vim na terapia do amor nessa situação. Quando eu cheguei na palestra, o meu problema era que eu era noiva. E eu estava junto com ele já há 5 anos. Era o meu primeiro e único relacionamento que eu tive antes do meu esposo. Mas era um relacionamento de muitas brigas, muitos ciúmes, e ele me batia muito. Era uma loucura, eu achava que se eu me separasse dele, eu não ia conseguir ser feliz com ninguém. Quando eu cheguei, eu passei a ter esperança que eu poderia ser feliz. E foi aí que eu decidi terminar esse relacionamento. Na palestra eu perdi o medo, e eu perdoei ele, e decidi que não existe mais nada entre nós dois. A palestra me ajudou de tal maneira que eu não estava mais preocupado com o problema sentimental que eu tinha. Foi numa dessas palestras que eu vi a Tatiana. E foi uma coisa totalmente diferente. Eu olhei ela, veio uma paz, veio uma calma. Até que um dia eu cheguei até ela. Eu fui conversando, a gente foi nas palestras, foi conversando. Aí nós noivamos, nos casamos e vamos fazer 13 anos de casado, super feliz. Eu recebi paz quando eu conheci ele e eu vi que eu ia ser feliz, de verdade, porque eu nunca tinha sido feliz e quando eu conheci o meu esposo eu vi que o sofrimento tinha acabado. Você vê, o sofrimento dela acabou quando ela conheceu o esposo e vice-versa. Por quê? Porque um transmitia a palavra, o espírito da palavra que estava dentro de si. Quer dizer, bacana, né? Paz um para o outro, né? O que eles não tiveram nos relacionamentos anteriores. Paz e segurança, Renato. Essa que é a realidade. Porque foi isso que me atraiu na Esther. Ela me passou segurança. Segurança na sua maneira de falar, na sua... Enfim, ela me deu segurança. Então, eu entreguei a essa segurança.
E vice-versa, eu também passei para ela segurança, porque nós estávamos imbuídos do espírito da fé, o espírito de Deus, o espírito da palavra da verdade. Então, esse testemunho aí que aconteceu, não foi por sorte. Não foi uma sorte, não foi uma oração que resolveu esse problema. Não é a oração, mas o que resolveu esse problema foi a instrução da palavra, o ensino da palavra de Deus. A palavra, ela ensina, e você nunca conseguirá fazer o que você nunca aprendeu. Pense nisso, meu amigo, minha amiga. Seja uma profissão, seja o que for na vida, você nunca conseguirá fazer aquilo que você nunca aprendeu. E a palavra é o que vai te ensinar a ser feliz no amor.